E aí pessoal, tudo bem? De volta com mais um vídeo do canal Vertebral, o canal criado para que nós possamos analisar exercícios do Pilates, os equipamentos do Pilates, exercícios calistênicos dentro da lógica das cadeias musculares. Eu sou Paulo Magalhães Júnior, sou fisioterapeuta e hoje vou trazer um exercício para vocês que vai trabalhar sobre a cadeia lateral do tronco, a conexão dessa cadeia com o membro superior e também a cadeia lateral do membro inferior. Um exercício interessante realizado no equipamento Cadillac do Pilates. Um exercício que me permite graduar níveis de força de extrema exigência para a execução dele. Como das outras vezes, vamos primeiro para o boneco anatômico para você entender quais são os músculos que serão mais ativados, predominantemente ativados, nesse exercício que nós temos para você hoje. Vamos lá para o boneco anatômico primeiro. Muito bem, pessoal. Vamos para a análise, então, do exercício de hoje, que vai entrar numa cadeia lateral do tronco, sua conexão com o membro superior e também a cadeia lateral do membro inferior. Nesse exercício, nós teremos uma ativação principalmente das porções ilíacas, dos músculos oblíquo externo, está aqui o oblíquo externo, e oblíquo interno do mesmo lado. Se a gente der uma apagada aqui, a gente vê ao fundo, num plano de fundo, oblíquo interno. Os dois, né, oblíquo externo e interno do mesmo lado, vão fazer parte dessa cadeia lateral, uma cadeia de inclinação aqui nessa condição. Também nós vamos ter aqui neste exercício especificamente grande dorsal está aqui por trás, né? O músculo que vai fazer a força principal nesse exercício. Lembrando que o grande dorsal, quando o húmero está como ponto fixo, ele vai ter uma ação de inclinação lateral do tronco, ele vai participar disso aqui. E o objetivo do exercício em si é trabalhar músculos das costas, o grande dorsal aqui especificamente, então a gente tem essa ação interessante sobre ele. Também, claro, o redondo maior está aqui, vai participar, né, tendo o húmero como ponto fixo, aqui estão eles, redondo maior e o grande dorsal. Por baixo aqui, nós teremos também a ação do quadrado lombar, aqui está ele, nessa condição. E também dos intertransversários, que são músculos que inclinam a coluna para o lado, numa ação unilateral. Aqui a gente vê, e também músculos intercostais neste exercício. Devido à abertura e fechamento do gradil costal imposta pela movimentação do exercício, eu também terei ação sobre os intercostais no momento da força, tanto concêntrica quanto excêntrica. Aqui então, grande dorsal. Esse exercício é interessante, ele feito unilateralmente, porque a princípio parece que o bíceps braquial terá uma grande contribuição, mas na verdade o tríceps terá uma participação importante, principalmente da sua cabeça longa, essa porção dela aqui. Pela movimentação de adução e depois de extensão do cotovelo, a cabeça longa será bem acionada nesse exercício. Claro que suas três porções trabalham, às vezes a gente pensa que num movimento de se puxar, de fazer a adução da glenohumeral a partir da abdução, o bíceps vai entrar, e isso é fato, os flexores do cotovelo com extensores do ombro, mas nesse exercício especificamente, quando vocês tiverem a oportunidade de ver aqui, nós vamos comentar mais adiante, o tríceps braquial vai participar de forma bem ativa aqui. E aí a gente descendo para o membro inferior, nós vamos ter aqui, vamos subir um pouquinho para a gente analisar melhor, o glúteo médio, aqui está o glúteo médio, o tensor da face lata com a banda, o trato iliotibial,
esses músculos entrarão nessa força também. Mas aqui em cima ainda, nós teremos o glúteo mínimo, que se encontra aqui por baixo. Aqui está ele. O glúteo médio aqui atrás, o tensor da face lata aqui na frente, a banda iliotibial aqui nessa lateral. Aqui está. E descendo para a região da perna, também em nível de cadeia lateral, nós teremos aqui os fibulares, tanto o longo quanto o curto. Cadeia lateral do membro inferior. Aqui está ela. Ok? Então, nesse exercício, oblíquo interno, ou externo, desculpe, o oblíquo interno que está por baixo aqui do mesmo lado, os intercostais, tanto externo quanto interno, trabalharão aqui nesse exercício, porque haverá sempre um afastamento das costelas, o grande dorsal, que aqui está, redondo maior, e o tríceps braquial, principalmente a cabeça longa, mas claro, na extensão do cotovelo, teremos a participação das outras duas cabeças do tríceps braquial. Aqui, vendo de uma forma mais panorâmica, todos esses músculos estarão em atividade nesse exercício, tanto de forma concêntrica quanto de forma excêntrica. Aqui está a cadeia lateral com participação do tríceps braquial, para alguns alguma surpresa a respeito da forma que ele entrará, mas é isso aqui que a gente vai ver no exercício agora, ok? Então vamos partir para o exercício em si. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Do boneco anatômico, nós passaremos agora à análise do exercício em si. O exercício que será realizado no Cadillac e eu vou trabalhar sobre cadeia lateral aqui do tronco, membro inferior e conexão dessa cadeia lateral do tronco com o membro superior, nesse caso aqui o esquerdo. A posição inicial, em supinação, eu vou segurar nessa barra transversa do Cadillac, a outra mão me servirá como guia, um auxílio leve para a execução do exercício, nessa pegada aqui, A seguir eu vou colocar o tornozelo lá esquerdo em inversão, como a gente pode ver, e vou deixar o corpo dependurado, com maior sustentação do membro superior esquerdo aqui. Nessa situação, eu terei já o alongamento da cadeia lateral aqui, do tronco e também do membro inferior, a banda iliotibial, suas conexões com o tensor da face lata, glúteo médio e mínimo, as conexões da banda também com as fibras mais superficiais do glúteo máximo. E alongamento aqui dos fibulares em toda essa cadeia do exercício que aqui está. Nesta posição, eu começo então a puxar e na elevação eu vou lá em cima fazer a extensão do cotovelo. Nessa tomada aqui, a gente já pode ver ações musculares, o tríceps sendo marcado aqui, as fibras do oblíquo externo desse lado. O oblíquo interno a gente não vê porque está recoberto pelo oblíquo externo, porque são ipsilaterais nessa cadeia. O serrátil aqui, a gente vê a sua contração, mas não é um músculo propriamente dito da cadeia lateral. Em decorrência do tipo de força que é aplicada aqui, que produz uma abdução da escápula, as fibras do serrátil anterior vão se tornar proeminentes, enquanto eu mantenho alongamento aqui dos fibulares, com o tornozelo sendo mantido em inversão. Essa é a dinâmica, subindo aqui, travando, acionei a cadeia lateral do tronco aqui excentricamente e agora concentricamente, cria-se até uma leve concavidade aqui na região da cintura para poder executar a posição toda. Numa outra tomada aqui do exercício, mais numa aproximação da visão, a gente já percebe aqui fibras do serrátil nessa posição, porém aqui estou sob alongamento da cadeia lateral esquerda do tronco e grande dorsal aqui. Neste momento aqui de fase de alongamento, os músculos intercostais também estarão sendo alongados, porque eu tenho uma abertura do gradil costal desse lado. E quando eu elevar o corpo, ocorrerá também uma fase concêntrica para esses músculos, aproximando as costelas umas das outras.
Na elevação do corpo, ó, a gente já percebe ações aqui do grande dorsal nessa posição. As fibras do oblíquo externo também se tornam mais evidentes. Lá no final, ó, o serrátil se mostra também bem marcado nesse exercício. Ó. Fibras do oblíquo externo, serrátil, tríceps braquial bem ativado, grande dorsal, membro inferior. Claro que eu tenho nesse exercício uma ação concêntrica dos abdutores aqui, glúteo mínimo, médio e porção do tensor da face lata sobre a banda iliotibial, glúteo máximo também, e até lá embaixo sobre os fibulares, lá na perna. Em fase excêntrica do exercício, fase concêntrica do mesmo exercício aqui. O braço direito só guia, auxilia levemente o exercício. Numa outra vista, aqui posterior, nós teremos alongamento, claro, dos paravertebrais do lado esquerdo. Mas estes músculos, eles não são componentes diretos da cadeia lateral do tronco. Eles pertencem predominantemente às cadeias retas posteriores, mas não deixa de acontecer alguma ação excêntrica de alongamento sobre eles aqui. Nessa puxada aqui na elevação, quando eu estou lá em cima, eu consigo ver bem aqui, ó, o contorno escapular, aqui está a escápula, o tríceps fazendo a extensão do cotovelo nesse exercício, ao mesmo tempo em que eu empurro com contração do tronco aqui, utilizando os oblíquos. A gente vê que há um afastamento da escápula da linha média, né? O trapézio aqui está alongado, os adutores escapulares estão sob alongamento e o tornozelo começa a fazer uma leve força relativa de eversão, o que contrai também os fibulares nessa região da perna aqui, ó. Descendo novamente, soltando o peso do corpo e ativando de forma concêntrica nesse exercício que eu utilizo para trabalhar principalmente os músculos da cadeia lateral aqui associados para se trabalhar o grande dorsal, um trabalho sobre o grande dorsal. Nessa tomada mais de perto, a gente vê novamente aqui o contorno da escápula que abduziu e rodou superiormente, uma báscula aqui dela, tríceps bem ativado aqui, os oblíquos nessa região produzindo uma leve concavidade na região da cintura lá. Ó. Este é o exercício proposto para hoje, né? Quando eu estou trabalhando a força dos músculos da cadeia lateral, principalmente em associação aqui com a conexão superior ao membro superior, grande dorsal na saída, depois tríceps braquial. Essa foi a nossa proposta para hoje desse exercício. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. E aí? Gostaram do exercício de hoje? Interessante, né? Talvez você nunca tivesse praticado um exercício assim no seu equipamento, no seu estúdio de Pilates, dentro dessa lógica, dentro dessa análise de uma cadeia lateral, fazendo exercício desse jeito. Se você ficou com alguma dúvida, é muito importante que você passe essa dúvida para a gente, para que nós possamos ajudar você a entender melhor a nossa proposta. O trabalho dentro da lógica das cadeias musculares sempre me permite um equilíbrio tônico, uma eutonia nesses sistemas que controlam a nossa estática e a nossa dinâmica motoras. Portanto, se você gostou, deixe o seu like, inscreva no nosso canal, porque cada vez teremos mais novidade, coisas mais surpreendentes e desafiadoras para você. Até o próximo vídeo.